Queridos, eu pretendo falar para vocês sobre um assunto que tem me chamado bastante atenção. Eu, como professor de curso de teologia, a gente fala sobre muita coisa, né, acerca da Bíblia, mas ultimamente eu falei de um assunto na aula e eu percebi que aquilo que eu falei sobre Deus, né, um assunto sobre Deus, sobre sua essência, né, sobre os atributos de Deus, na verdade, isso chocou muito as pessoas que estavam me ouvindo. Aí eu propus falar desse assunto aqui para vocês, até porque ficou comprovado que poucas pessoas têm acesso, né, a esse conhecimento. As pessoas não têm tempo, outros não querem, outros não se disponibilizam, outros não têm condições financeiras de fazer um curso teológico para poder aprender algumas coisas a mais, né, que uma pessoa apenas lendo a Bíblia não conseguiria. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa live aqui esse conhecimento que, de repente, para quem já estuda, já conhece, mas como a maioria das pessoas nas igrejas não estudam, e a maioria até lê pouco a Bíblia, né? Mas, enfim, eu quero compartilhar com vocês. O que eu quero compartilhar é um assunto sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, que, na verdade, na teologia a gente aprende que Deus tem 3 atributos que só ele tem. Atributos são características, né? Atributos são peculiaridades exclusivas de Deus. Quais seriam os 3 atributos? Onipresença, onisciência e onipotência. E eu costumo dizer que se Deus não tivesse esses 3 atributos, ele não seria Deus. Ou seja, para ele ser Deus, ele tem que ter esses 3 atributos. E só ele tem. Porque se qualquer outro ser tivesse isso, seria Deus também. Então, Deus não seria só ele Deus, haveria outros deuses, né? Então, a partir do ponto de vista da religião cristã, né, de onde procedem os evangélicos, enfim, crê-se que Deus, é único, é criador, é soberano, é Pai da eternidade, todas as coisas emanam de dentro dele, ele é fonte e emanação de todas as coisas existentes, mesmo aquelas que a nossa mente humana não consegue nem imaginar, mas tudo provém dele. Esses 3 atributos revelam a sua essência, né? A essência de Deus. Então, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Eu costumo dizer que Deus só é onisciente, ele só sabe de todas as coisas porque ele é onipresente. E ele só tem todo o poder porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Porque, filosoficamente falando, a fonte do poder está no conhecimento. Então, sendo Deus a fonte e a emanação do conhecimento, do discernimento e da sabedoria, então ele é o Todo-Poderoso, porque ele sabe de todas as coisas. Até porque o conhecimento emana de dentro dele, a sabedoria também e o discernimento também. Mas o atributo dele
de ser onipresente, o que significa ser onipresente? Onipresente, perdão. Onipresente quer dizer que ele está presente em todo lugar. Eu, por exemplo, ser humano, estou aqui, mas eu não sei o que está acontecendo do lado de fora desse ambiente. Mesmo se fosse um anjo, não saberia. Ainda que ele tenha uma visão transcendental, mas ele, ainda assim, ele não tem o atributo que Deus tem. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ok. Só que esse é a primeira dimensão da onipresença. A primeira dimensão da onipresença é Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo. A segunda dimensão da onipresença é que ele está presente no passado, ele está presente no presente e ele já está presente no futuro. Então, a segunda dimensão da onipresença de Deus é o fato de ele estar presente no passado, presente no presente, presente no futuro. Eu vou repetir as duas dimensões. A primeira dimensão, Deus está presente em todo lugar. A Bíblia fala sobre isso. Que ele está presente no céu, está presente na terra, está presente nas trevas, está presente no profundo do mar, nos altos das montanhas, aonde quer que o ser humano esteja, Deus, ali ele está presente. Então, ele está presente em todo lugar. Primeira dimensão da onipresença de Deus. A segunda dimensão é que ele está presente, mas não é só no presente. Ele está presente no passado. Ele está presente no presente e ele está presente no futuro. Isso quer dizer que Deus ocupa todo espaço de tempo. Vou repetir para você entender. Deus ocupa, ele preenche, ele ocupa todo o espaço de tempo, passado, presente e futuro. Não sei se você consegue entender isso, porque às vezes a nossa mente humana é tão pequenina que não consegue imaginar os atributos de Deus, suas características, suas peculiaridades. Mas isso que eu estou falando para você aqui é para poder acender uma luz aí, ativar um gatilho na sua mente para você se despertar, para tentar entender um pouco mais da essência desse Deus, se é que você acredita nesse Deus proclamado pela fé cristã. Enfim, vamos para uma meditação rápida aqui. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos usar a nossa inteligência. Se Deus é onipresente, se ele está presente no presente, presente no passado e presente no futuro, e se isso quer dizer que ele ocupa todo o espaço de tempo, então isso também quer dizer que Deus não conhece passado. Para Deus não existe passado. Assim como também não existe futuro. Passado, presente e futuro existe para nós. Nós, seres humanos, que somos seres mortais, passageiros. Então, para nós, o ontem é passado. O hoje é presente. O amanhã é um futuro que a gente não conhece. Então, vamos entender o seguinte. Se Deus está presente no passado, para a gente entender um pouco melhor, vamos imaginar. Eu sou Gilberto Souza, tenho 44 anos de idade, nasci no dia 2 de janeiro de 1975, numa quinta-feira de madrugada. Para mim, 44 anos atrás. Para Deus, é agora.
Ou seja, agora, nesse exato momento, enquanto eu falo com você, Deus está me vendo nascer no Hospital Silvio Avidos, no centro da cidade chamada Colatina, aqui do estado do Espírito Santo, Princesinha do Norte. Nesse exato momento, enquanto eu estou falando com você nessa live, Deus está me vendo nascer há 44 anos atrás, para mim, 44 anos atrás. Para Deus, é agora. Por quê? Porque Ele está presente no passado e Ele está presente no presente. Para Deus não existe passado. O tempo é um só para Ele. Aí alguém poderia dizer, tudo bem, porque Deus é eterno. Não. Deus é mais que isso. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Ele é Pai da eternidade. A eternidade emana de dentro dele. Então, Ele está muito além da ideia de eternidade e da ideia de tempo. Né? Cronos e Kairos. Cronos, tempo que passa, Kairos, tempo que não passa, no grego. Deus está muito acima disso. O eterno, na verdade, né? O Criador, que nós não sabemos o nome dele. Conhecido pelos judeus como Yahweh, Adonai, Yud-Rei, Vav-Rei, enfim. Mas esse Deus, olha a grandeza dele. Enquanto para mim, 2 de janeiro de 1975 está há 44 anos no passado, para Deus é agora. Ok. Vamos fazer ainda mais uma colocação para aguçar a nossa inteligência. Se Deus está presente no passado, está presente no presente e está presente no futuro, isso quer dizer que Ele conhece e Ele está vendo o meu passado, Ele conhece e está vendo o meu presente, mas Ele já conhece e já está vendo o meu futuro, o seu futuro. Isso quer dizer que Ele já sabe aonde você vai chegar. Isso quer dizer que Ele também já está vendo o povo redimido pelo sangue do seu filho Yeshua HaMashiach, Yeshua Mashiach, Jesus nosso Messias. Ele já está vendo esse povo redimido na presença dele. Ele já está vendo o povo, como disse na linguagem comum, no meio evangélico, ele já está vendo a igreja arrebatada. Só que aqui tem um problema. Alguém poderia dizer o seguinte, Gilberto, então você está querendo dizer que a teoria da predestinação está correta? Não, eu não falei nada disso. Pelo contrário, esta afirmativa que eu acabei de fazer, que Deus já está vendo a igreja arrebatada, ela desfaz a ideia da predestinação, dependendo do ponto de vista. Por quê? Porque quem crê na predestinação, crê que uma pessoa nasceu predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Algumas predestinadas ao inferno, não interessa o que ela faça, ela nasceu e vai para o inferno. Outras, não interessa o que ela faça, ela nasceu e vai para o céu. E eu não acredito nisso. E diante dessa afirmação que eu estou fazendo sobre a pessoa de Deus, sobre a essência da pessoa de Deus, eu creio que fica desfeita a ideia da predestinação. Quando Deus fala com Moisés lá em Deuteronômio, fala para ele assim, Moisés, diga para o povo que hoje eu coloco diante deles 2 caminhos. O caminho da obediência, cujo fim é a vida eterna, o caminho da desobediência às minhas leis, cujo fim é as trevas exteriores, o abismo, o afastamento eterno da presença daquele que é a fonte e a emanação da luz e da vida. Então isso quer dizer que Deus conhece o fim do caminho. Se você escolher o caminho da desobediência, ele já sabe onde você vai chegar, e ele já está presente lá, ele sabe qual é o final. Mas se você escolhe o caminho da obediência, ele já está no final desse caminho te esperando com uma bandeira da vitória e uma coroa de glória para pôr na sua cabeça.
porque ele já está presente lá. Para ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Ele está presente no futuro. Então isso quer dizer que não existe pessoa predestinada, existe caminho predestinado. O caminho que você escolhe, ele já está determinado qual é o seu fim. Mas a pessoa que está trilhando esse caminho, não. Ela tem livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É a capacidade que Deus deu única e exclusivamente para o ser humano, a capacidade que dá para ele a condição de olhar as opções, observar, atribuir valor a elas e depois escolher aquela que é melhor para si. Só o ser humano tem isso. O ser humano que eu digo nesse mundo que a gente vive, porque os anjos também têm esse livre-arbítrio. Tanto é que terça parte deles escolheram seguir o rebelde, o querubim rebelde. As outras dois terços preferiram continuar na presença do Eterno, ou seja, eles podem escolher. Mas nessa dimensão de vida, os animais não sabem disso, eles não têm essa condição. Só o ser humano tem essa condição. Então entenda, Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro. Porque qualquer caminho que você tomar, que você deliberar seguir, Deus já conhece o final dele. Isso é muito confortante para quem crê, né, em Deus, para quem crê na Bíblia Sagrada, como seu livro de instrução, de regra de fé e prática. Isso é muito confortante, porque esse Deus do qual eu estou falando aqui, que eu não vejo quase ninguém falando dessa forma acerca dele, esse Deus, ele conhece o teu passado, e se você crê no que está escrito, você aceita a fé no filho dele, no seu filho, Yeshua, então ele pega o seu passado, os seus pecados e lança no mar do esquecimento. Ele conhece o seu presente e está com você de mãos dadas, andando com você nesse caminho aí. Mas ele já conhece o seu futuro e ele já está lá no final desse caminho te aguardando com a bandeira da vitória e uma coroa de glória para colocar sobre a sua cabeça. Se você andar nesse caminho da obediência. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, é o Deus que eu falo dele sempre. É o Deus que eu escolhi acreditar e cultuar a ele. Agora, aqui, nesse exato momento, eu quero falar sobre o tema dessa live que eu gostaria de expor para vocês. É que Deus sendo onipresente e tendo essa capacidade toda que eu acabei de explicar para você, isso torna ele o justo juiz que a Bíblia fala. Deus é justo juiz. Por que ele é justo juiz? E só ele é. Porque qualquer outro juiz que for julgar, julgará de forma provavelmente equivocada, errônea, de forma insuficiente. Por quê? Exemplo, um juiz humano, quando ele vai julgar alguém, ele julga baseado em quê? Ele julga baseado na lei dos homens, que já é corrompida, e ele julga baseado em provas. Provas que foram recolhidas para a acusação e para a absolvição daquele indivíduo que está sendo acusado diante dele. Então, o juiz avalia as acusações, ele avalia as provas recolhidas para comprovarem, supostamente, essas acusações, e ele faz uma análise e depois ele compara as leis prerrogativas que darão a sentença de que julgamento essa pessoa merece, de que tipo de julgamento, quanto tempo de reclusão, enfim, o julgamento. Aí depois ele bate o martelo. Agora, eis aqui o problema. As leis dos homens já são corrompidas. Não são perfeitas como as leis de Deus. Ok. Segundo, as provas recolhidas são reais, são 100% confiáveis,
são reais, são verdadeiras, são fidedignas, você há de convir comigo que não dá para confiar, porque o ser humano é falho. Agora, por que eu afirmo que Deus é justo juiz e a Bíblia fala isso e eu confirmo isso? Porque Deus está presente no passado, Deus está presente no presente e Deus está presente no futuro. Quando Deus resolve julgar, ele julga nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Ah, Gilberto, como assim? Simples. Deus julga o passado porque o passado fala da intenção do coração do indivíduo quando ele foi praticar aquele erro, quando ele cometeu aquele erro, quando ele cometeu aquele crime ou aquela falha, seja lá o que for. Na linguagem evangélica, quando ele cometeu aquele pecado. Deus conhece a intenção. Então, Deus conhece o porquê o indivíduo resolveu fazer aquilo. Aí a intenção é avaliada por Deus. Depois, Deus julga o ato praticado. Aí julga ao pé da letra, através do que a Bíblia diz. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí vem o julgamento do ato, ou seja, a avaliação do ato em si. A primeira avaliação, repito, a intenção. A segunda avaliação, o ato em si. Isso é Deus observando para poder fazer o julgamento. Terceira colocação, Deus julga a consequência daquele ato. Então, entenda, um juiz humano não faz isso, porque ele não tem condição de fazer isso. Ele não, por mais que ele tente, através do conhecimento humano, da inteligência humana, tentar entender qual foi a intenção do crime, por mais que ele tente, ele não conseguirá na mesma perfeição que o Eterno consegue, porque Deus conhece de verdade. Até porque ele estava presente, é uma colocação minha, né? Ele está presente na hora que o indivíduo está pensando em fazer, na hora que ele planeja e quando ele consegue executar o seu plano, né? No caso, a pessoa que está cometendo um crime, sei lá, alguma coisa do tipo. E Deus conhece também o ato e Deus conhece a consequência desse ato. Até onde esse ato vai prejudicar alguém, ou pessoas, ou enfim, né? Para resumir aqui, para não ficar longa essa live, eu quero resumir dizendo o seguinte. Você que resolveu seguir esse caminho, essa fé cristã, evangélica, protestante, enfim, entenda uma coisa, o Deus que você serve, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente e já conhece o seu futuro. O acusador, que a Bíblia chama de Satanás, ele conhece o seu passado e ele pode te observar no seu presente. Então, ele acusa você do seu passado, que Deus já perdoou e já jogou no mar do esquecimento. O acusador pode te vigiar o tempo todo, ou colocar um espírito das trevas para ficar te vigiando, para observar o seu presente, que Deus também está te vendo no seu presente. Na verdade, ele está de mãos dadas com você, caminhando com você nessa caminhada difícil da sua vida. Agora, além do acusador, nós temos as pessoas ao nosso redor. Uma tão grande nuvem de testemunhas. Falando-se de pessoas, o máximo que elas podem saber é de algum boato do seu passado, e o máximo que elas podem saber é de alguma coisa que você fizer hoje e que talvez chegue ao conhecimento delas. E elas podem talvez te julgar por isso. Mas o Deus que os cristãos acreditam, que a Bíblia revela, que os judeus acreditam também, e que os evangélicos acreditam que deve ser o Deus que você adora, esse Deus, ele conhece o seu passado, já jogou no mar do esquecimento, ele está presente com você e conhece as suas dificuldades, suas fraquezas, suas debilidades. E não adianta o inimigo tentar jogar na sua cara o seu passado. Não adianta as pessoas ao seu redor ficarem apontando para você por causa do seu presente, alguma falha no presente. Porque aquele que é maior, ele conhece o seu futuro. Ele está presente com você agora, te fortalecendo e te ajudando para te conduzir por um caminho do qual ele já está também lá na frente
aguardando, porque ele sabe que você vai chegar lá. Esse é o Deus que eu apresento nas minhas palestras, estudos, pregações. É um Deus que sabe como fazer as coisas. A Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, e de todas elas o Senhor levanta. É meio paradoxal a Bíblia dizer que o justo pode cair até 7 vezes. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque não é meu intuito falar desse versículo aqui, explicar ele, mas só para você entender que aquele que quer fazer certo, mas acaba errando, Deus conhece a intenção do coração. Fica tranquilo. E ele fortalece, ele toma pela mão, coloca de pé de novo. É só bater a poeira e continuar na caminhada, que ele já está lá aguardando você com a bandeira da vitória para poder te entregar. Ok? Que o Eterno abençoe o seu sábado. Que o Eterno abençoe você e sua família. Fique na paz.